Olá, turminha! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Vamos com a Tia Aline? Pegue seu livro aí, volume 3. Tia Aline vai estar dando continuação à nossa aula de História, lá na página 29, turminha. História, página 29. Acompanhe aí com a Tia Aline a leitura. Vamos estar finalizando o nosso livro. Então, vamos lá. Bom, vamos estar falando sobre os bandeirantes. Acompanhe a leitura. Há mais ou menos, turminha, 400 anos, o interior do território do Brasil ainda era desconhecido pelos portugueses. A maioria das cidades que existiam estavam próximas às regiões litorâneas, tudo bem? E com o objetivo de desbravar novos locais, os portugueses eles incentivaram a formação de grupos expedicionários, para viajar pela colônia, como os bandeiras e as entradas. O que vem a ser esses grupos, turminha? Eram grupos, de pessoas que participavam de uma expedição. E eles iam descobrindo novas cidades, tá? Formando algumas regiões, explorando, conhecendo, abrindo novos caminhos, tá? Nós vamos estar vendo isso aqui. E durante as viagens, além de explorar os novos lugares, esses grupos também eles buscavam metais, pedras preciosas e indígenas para serem escravizados e também procuravam escravizados fugitivos, tá? E por onde eles passavam, abriam caminhos ou aumentavam as trilhas feitas pelos indígenas, tá? E dessa forma, além de novas cidades, surgiram também, sabe o quê? Muitas estradas. Eram as principais vias dos meios de transporte terrestre daquela época, ligando uma cidade a outra, tá bom? Observe no mapa algumas rotas pelas quais passaram os bandeirantes no passado. Esse mapinha aqui vai estar mostrando alguns caminhos, algumas rotas que eles fizeram, tá? Você pode acompanhar, observar a legenda, tudo bem? Bom, também, turminha, havia um grupo de expedicionários que viajavam pelos rios utilizando as canoas, tá? Esses grupos recebiam o nome de monções. Por causa deles, vários lugares foram povoados às margens dos rios. Bom, vimos dois grupos aqui. Primeiro grupo, os bandeiras. Eles faziam um trajeto a pé, descobrindo novas cidades, explorando, indo em busca também de várias coisas que a gente leu aqui, metais, pedras preciosas. E também tinha um outro grupo, que são os monções, que faziam esse mesmo trabalho, mas aonde? Às margens dos rios, tá bom? E formaram vários povoados ali também, tá? Pelos rios, tá bom? Dando continuação, vamos para a página 30, outros olhares. Aqui vai dar continuação ao assunto do meio de transporte, tá bom? Então, acompanhe com a tia Aline. Como você estudou, turminha, os meios de transporte servem para facilitar a vida das pessoas, Trazer algum tipo de conforto também, encurtar o tempo de viagem, Diminuir o peso da carga, entre outras coisas. Contudo, para muitas pessoas esses meios significam um doloroso trabalho. Vamos ver aqui como que isso acontecia há um tempinho atrás? Vamos lá. Na época em que os escravizados formavam a principal mão de obra, no Brasil, muitos transportes eram movidos pela força humana. Isso mesmo, tá? Você vai estar vendo aqui nessas duas imagens aqui, ó, eles carregando mesmo as pessoas, Redes eram amarradas em um pedaço de madeiras com um bambu e levadas nos ombros pelos escravizados. Isso mesmo, turminha. Nessas redes as pessoas eram transportadas sentadas ou deitadas. Olha, você pode observar essa imagem aqui, ó. E temos essa aqui também, tá? Que é um outro meio de transporte, mas também, é a força. Eles utilizavam a força humana, tá? Bom, a liteira é uma espécie de cadeira com cortinas. Era um meio de transporte usado pelas pessoas mais abastadas. Geralmente, os escravizados carregavam a liteira nos ombros. Essa aqui, parece até uma casinha, Uma cadeira acolchoada, tem cortina. Eles estão carregando, tá bom?
Outro meio de transporte era o sede, um tipo de carruagem de 2 rodas. Eram movimentados por animais, mas havia um cocheiro que a conduzia, que poderia ou não ser uma pessoa escravizada. Esse meio de transporte era muito caro e começou a ser utilizado com mais frequência por volta de 1808. Quer dizer, era um meio de transporte utilizado há bastante tempo atrás, tá bom, turminha? Só para que vocês possam conhecer, tá? Agora vamos aqui para a página 31, que vai falar de transporte de mercadorias. Eles transportavam pessoas, mas também precisavam transportar as suas mercadorias, tá? No passado, as mercadorias eram transportadas de várias maneiras no Brasil. Muitas eram colocadas em tonéis e amarradas a pedaço de madeira, podendo assim ser carregadas. Esse trabalho também, turminha, era feito por indivíduos escravizados. Outro modo de transporte era feito com carros de rodas puxados por escravizados. Você vai ver essas 2 imagens aqui, tá? Ó. E, continuando, assim muitos produtos eram distribuídos nas cidades ou levados até os portos e então enviados à Europa. O artista Jean Odebrecht, né, retratou escravizados transportando mercadorias na cidade do Rio de Janeiro. Observe algumas reproduções destas obras. Foi o que a Tcheline acabou de te mostrar, que são essas 2 imagens aqui, tá? Está retratando esses 2 transportes, né, que eles utilizavam para carregar as mercadorias. Tudo bem, turminha? Bom, vamos continuar. Também, naquela época, tinha transportes coletivos. Página 32. Ó, vamos conhecer quais eram esses transportes. Bom, você já ouviu falar em transportes coletivos? Sim, né? Até hoje, né? Até nos dias atuais, existe o transporte coletivo. Temos ônibus, metrô, né? Vários. Bom, são meios de locomoção que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo. Em geral, são transportes públicos, ou seja, são de responsabilidade dos governos, isso mesmo, e devem atender a todos os cidadãos. Contudo, normalmente não são gratuitos, você tem que pagar uma passagem, né? O bonde, turminha, foi um dos primeiros transportes coletivos do Brasil. No início, os bondes eram puxados por cavalos ou mulas, mas passaram a ser elétricos há pouco menos de 100 anos. Os primeiros bondes surgiram na cidade do Rio de Janeiro. Olha aí. Olha como é que era. Como é que foi, né? O primeiro bonde. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá? Essa imagem. Tudo bem? Explorando documentos. Vamos continuar. Esta fotografia foi registrada no Rio de Janeiro há cerca de 100 anos. Leia a imagem e depois responda as questões. Turminha, você vai observar essa imagem aqui e vai responder letra A, B e C. Bem facinho, tá? Continuando, aqui na página 33 tem algumas atividades para você responder. Só você folhear aqui o livro, tá? Que vai ficar bem fácil de você responder. Vamos lá. Cite 3 meios de transporte que existiam no Brasil há mais de 200 anos. Falamos sobre eles alguns, não foi? Sobre alguns deles. 2. Complete cada frase com o nome de um ou mais meios de transporte usados no passado brasileiro. A, B, C e D. Só você completar, tá bom? Dá uma lidinha e complete de acordo com o texto, tá? 3. Sobre bandeiras, entradas e monções, responda as questões. Tem 4 perguntinhas aqui para você responder sobre esse texto aqui, ó. A primeira página que nós lemos, ó, tá bom? Se precisar, você retorne aqui ao texto, tá? Bem facinho, bem rapidinho, tá bom? A letra D, atenção. Pesquise informações sobre cidades e demais locais que foram fundadas por causa das ações desses grupos peticionários. Você pode pesquisar aí, só você colocar no Google, né? Que rapidinho vai te dar algum nome de alguma cidade, tá bom? Continuando, vamos falar também aqui na página 34,
como eram as ferrovias aqui no Brasil, tá bom? Bom, turminha, há mais de 160 anos, diversas ferrovias foram construídas no Brasil. A intenção era fazer com que alguns produtos, como café, chegassem aos portos mais rápido, tá? De onde seriam enviados para outros países. Naquela época, turminha, as ferrovias se tornaram as principais vias de transporte de mercadorias do Brasil, tá? Ó, dá uma olhada aí como é que era o nosso trem, ó. Tá bem diferente hoje, né? Muito bem? Bom, um país de rodovias. Vamos lá. Com o objetivo de ligar cidades distantes há pouco mais de 100 anos, rodovias começaram a ser construídas no Brasil. A partir da década de 1960, o número de veículos motorizados aumentou, pois muitas fábricas de automóveis se instalaram onde? Aqui no nosso país, isso mesmo. Assim, turminha, diversas pessoas adquiriram os automóveis e passaram a utilizar as rodovias com mais frequência. Atualmente, os caminhões são o principal meio de transporte de mercadorias do Brasil. Turminha, tudo tem que ter um começo, né? Como a gente sempre aprende em história, né? O início de tudo, né? Hoje você pode ver como está a ferrovia, as rodovias, né? Como está atualizada, mais moderna, né? E para chegar aqui, né, até os dias atuais, teve todo esse processo aqui, tá bom? E vamos ver aqui agora na última página, 35, as mudanças nos transportes, que é a atualidade que nós vivenciamos hoje, tá bom? Então vamos lá. Nos dias atuais, uma grande quantidade de quê, turminha? Ônibus, metrô, carro, moto, né? Diversos automóveis, né? Transita pelas cidades. O congestionamento de veículos em ruas e rodovias torna-se um sério problema em alguns centros urbanos. Quer dizer, cresceu tanto a coisa que agora tem até o quê? Congestionamento, tá bom? Com isso, muitas pessoas perdem bastante tempo no trânsito todos os dias. É verdade, turminha. Em certos locais, a solução para fugir do congestionamento é pegar um metrô, que é o mais rápido meio de transporte urbano. Dentro de túneis, o metrô percorre trilhos subterrâneos. Os metrôs são elétricos e muitas vezes também automáticos, ou seja, não precisam de pessoas trabalhando como condutores. Além dos transportes rodoviários e ferroviários, diversas pessoas têm usado aviões para deslocamentos de grandes distâncias, tá? Pois são mais rápidos. Nas cidades litorâneas ou nas que têm grandes rios, há ainda a possibilidade de se usar o quê? Barcos, como no Rio de Janeiro e em Manaus, por exemplo. Com o avanço das tecnologias, os meios de transporte sofrem constantes modificações. Isso é verdade, tá bom, turminha? Bom, agora tem duas perguntinhas aqui para você responder, tá bom? E três. 1, 2 e 3. E capriche nos seus exercícios aí, tá bom, turminha? Um beijo e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, tá bom?